Olá, mais uma vez, seja bem-vinda e seja bem-vindo a este canal. Hoje nós faremos uma brevíssima reflexão sobre um dos pontos mais relevantes, um dos episódios mais conhecidos e, por que não, polêmicos da história do Brasil, do século XX, que é a tomada do poder pelos militares em 1964. E sim, o início de uma ditadura no Brasil que dura 21 anos. Só que tem ganhado força nos últimos anos uma noção de que o golpe de 64 foi, na verdade, um ato em defesa da democracia, ou como gostam muitos de defender, um marco democrático. E você, concorda com isso? Será que essa noção, essa consideração, ela se sustenta do ponto de vista histórico? E hoje eu gostaria de fazer o emprego aqui de um instrumento lógico-filosófico para colaborar um pouco com essa discussão, para enriquecer essa reflexão. Então vamos lá, vamos fazer aqui um breve histórico do Brasil, da história do Brasil da década de 60, do início da década de 60. O Brasil elege em 1961 Jânio Quadros com mais de um terço dos votos válidos da época, por várias razões que nós não vamos tratar aqui. O Jânio Quadros fica apenas 7 meses no poder, quando em agosto de 61 ele renuncia. A Constituição vigente do Brasil naquela época é de 1946 e ela previa o direito imediato do João Goulart, que é o vice-presidente da época, e eu lembro aqui, faço um parênteses, que naquela época nós votávamos separado para presidente e para vice-presidente. E o Jango, como é conhecido, tinha ganhado como vice-presidente, então natural que ele assumisse a cadeira vacante de presidente da República. Só que isso não acontece de imediato. O Jango está na China, ele é impedido de voltar ao Brasil e sobe ao poder um presidente interino que, na verdade, é o presidente da Câmara dos Deputados da época, o Ranieri Mazzilli. Ele fica por 10 dias e o Jango só consegue vestir a faixa de presidente do Brasil depois que o Congresso Nacional elege uma emenda à Constituição trocando o nosso sistema político de presidencialismo para o parlamentarismo. Ou seja, o Jango sobe ao poder com poderes diminuídos. Fazendo um salto na história, em 1963, há a convocação de um plebiscito e o povo brasileiro faz a opção por retornarmos mais uma vez ao presidencialismo. Veja, isso se configura como uma vitória para Jango, porque o nome dele, de tabela, ganha legitimidade na boca e na vontade do povo como presidente do Brasil. No ano seguinte, em 1964, há uma série de eventos. Dentre esses eventos, há um em específico, uma marcha conservadora, da qual faz parte o presidente do Senado, Aldo Moura de Andrade. Ao final dessa marcha, ele proclama que o Congresso Nacional está rompido com Jango, com João Goulart. Isso dá força para que no dia seguinte, no dia 31 de março de 1964, uma junta militar com o apoio da elite econômica e política da época destituem João Goulart. João Goulart sai, sobe ao poder mais uma vez um presidente interino, que é o Ranieri Mazzilli, que ainda é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, até que o Congresso Nacional faz a eleição indireta do novo presidente do Brasil, que nesse caso é o general Humberto Castelo Branco. Castelo Branco é o general, presidente general, responsável pela instituição do AI-1, o ato institucional número 1, que cassou os direitos eleitorais do povo brasileiro e vários mandatos de vários políticos do Brasil também. Na sequência, Castelo Branco acaba também fechando o próprio Congresso. Veja, do ponto de vista histórico, não dá para dizer mais que nós estamos numa democracia, ou alguma dúvida sobre isso, porque a democracia é a capacidade do próprio sistema de eleger as suas regras, e é esse sistema democrático, transparente e obedecendo à vontade do povo que pode fazer a revogação ou rever as regras nas quais ele está inserido. Dentro desse sistema, ou seja, do ponto de vista histórico, não dá mesmo para nós dizermos que nós estávamos no mesmo processo democrático, porque a gente estava debaixo de um ato institucional autoritário. Mas hoje eu gostaria de fazer, e aí eu chego no meu ponto central, de fazer uma reflexão do ponto de vista histórico-filosófico, ou no caso aqui, bem específico, lógico-filosófico. Norberto Bobbio, um escritor italiano, filósofo, já falei dele aqui no nosso canal, ele apresenta uma noção, a noção de sistema político, em um dos seus livros mais conhecidos, que é O Futuro da Democracia, escrito na década de 80. Nesse livro, em um dos momentos, ele apresenta a noção de sistema político, que para ele
se compõe de 3 elementos básicos: as regras, os atores e também os movimentos ou comportamentos. E ele faz uma analogia, para a gente entender bem, com o sistema esportivo. Para cada esporte você tem também elementos básicos parecidos. Nós temos um sistema esportivo, do qual fazem parte as regras do jogo, os atores desse jogo e também os movimentos específicos desse jogo. Não dá para jogar basquete com movimentos, por exemplo, do boxe. Ou pelo menos não movimentos válidos, né? Enfim, veja, nós estamos entrando no governo de Castelo Branco. Você trocou os atores. Portanto, também nós temos aí a instituição do AI1. Nós trocamos os movimentos. Portanto, Norberto Bobbio vai dizer o seguinte: você não pode dizer que está debaixo das mesmas regras se você faz a substituição dos atores e dos movimentos. Ora, se nós não podemos falar que nós estamos debaixo da mesma regra, também quão menos podemos dizer que nós estamos debaixo do mesmo sistema. No caso, não podemos dizer mais que nós estamos numa democracia. Porque, veja, você não tem nem mais os mesmos atores democraticamente eleitos e nem mais os mesmos movimentos característicos de um sistema democrático. Portanto, até do ponto de vista e até mesmo a lógica filosófica vem nos ajudar nessa reflexão, nós não podemos dizer que nós estamos mais diante de um sistema democrático. Portanto, a noção de que o golpe de 1964 como marco democrático é falsa, não se sustenta do ponto de vista histórico, nem tampouco do ponto de vista lógico-filosófico. Foi uma brevíssima reflexão, está cheia de generalizações e também reducionismos. Eu espero que tenha contribuído para uma noção básica. Se você gostou, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigado.